Hallo, hallo, ihr Lieben. E o tema de hoje da nossa aula é o futuro em alemão. O futuro causa confusão pelo seguinte: muitas vezes em alemão a gente não precisa construir uma frase com o futuro na frase para que a frase indique algo que vai acontecer ainda. Como assim? Eu posso ter em alemão uma frase no presente, por exemplo, ich trinke Bier, eu bebo cerveja. Isso é uma frase no presente, eu bebo cerveja. Mas se eu colocar alguma coisa nessa frase que indique que aquilo ali vai acontecer no futuro, a frase passa a ser no futuro. Então, se eu disser assim, morgen trinke ich Bier. Morgen é amanhã, né? Então eu digo, morgen trinke ich Bier, amanhã bebo cerveja, amanhã eu bebo cerveja. O que isso vai significar em alemão? Significa que é o futuro, amanhã eu vou beber cerveja, amanhã eu beberei cerveja. Então em alemão eu não preciso mudar o meu verbo, né? Continua sempre sendo trinke, que é bebo, né? Para fazer o futuro, basta que eu coloque uma palavrinha ali, como eu coloquei o morgen, indicando o futuro. Entretanto, é aí que vem o entretanto, existe sim uma estrutura de futuro em alemão, que é uma estrutura bem simples. Qual que é essa estrutura? Eu vou usar o werden na segunda posição. O werden, ele significa tornar-se, tá? Mas quando ele está fazendo o futuro, ele deixa de significar tornar-se. Então, se você vê o werden sozinho na sua frase, ele vai significar tornar-se. Agora, quando o werden vier na segunda posição e no final tiver outro verbo no infinitivo, esse werden deixou de ser tornar-se e passou a ser o futuro. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu vou tomar cerveja, né? Eu vou tomar cerveja, que é um sinônimo de eu tomarei cerveja, mas o eu vou tomar a gente usa mais na fala no português, né? É como se o werden fosse esse vou, eu vou. E o outro verbo que é tomar vai estar na última posição da frase em alemão, antes do ponto final, tá? Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou te falar a conjugação do verbo werden. Depois, a gente vai fazer alguns exemplos para ficar mais claro com exemplos, tá? Então, o verbo werden fica assim. Ich, que sou eu, ich werde. Du, você, du wirst. Er, sie, es, que é ele ou ela, er, ou sie, es, wird. Tá vendo que o verbo é bem irregular, né? Se você já conhece os verbos no presente em alemão, você tá vendo que o verbo werden é bem irregular, tá? Mas tem que decorar. Wir werden. Nós, né? Nós werden. Ihr, que é vocês, werdet. E o sie, plural, né? Eles ou elas. E eu mesmo que o sie formal, que quando eu tô falando você ou vocês formal, vai ser werden, tá? Então ficou, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Beleza. Agora eu quero dar uns exemplos para você entender como é que fica a construção na frase. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ich werde nächstes Jahr nach Portugal ziehen. Significa, eu vou mudar para Portugal no próximo ano. Como é que essa frase fica? Primeiro eu vou ter o ich, eu. Depois eu vou ter o werde, que é eu vou. E o próximo verbo em alemão tem que estar na última posição, antes do ponto final, que é o ziehen, que significa mudar. Então, eu vou mudar. Ich werde, só que o ziehen está lá no final. E o que mais tiver na minha frase vai estar no meio. Nach Portugal, que eu tenho ali também, que significa para Portugal. E eu também tenho nächstes Jahr, que é no próximo ano. Então, ich werde nächstes Jahr nach Portugal ziehen significa eu vou me mudar no próximo ano para Portugal. Outro exemplo. Ela vai ter amanhã uma prova. Ela vai ter sua prova amanhã. Ela vai ter a prova dela amanhã. Ela é sie. E aí a conjugação do verbo para o sie é sie wird. Sie wird, ela vai. Aí eu vou lá para a última posição da minha frase, que vai ter o haben, que é ter. Ela vai ter. Sie wird e o haben lá no final. E no meio, tudo que eu precisar ali para completar o sentido da minha frase. Morgen ihre Prüfung. Sie wird morgen ihre Prüfung haben. Ela vai ter morgen, amanhã, ihre Prüfung, a prova dela. Mais um exemplo. Du wirst bald Vater werden. Olha que interessante. Aqui eu tenho werden duas vezes. Primeiro eu tenho du e o wirst, que é você vai. E lá no final eu tenho werden de novo. Ué, gente, o que esse werden tá fazendo aí de novo? Aqui, como ele tá no final, ele vai significar aquilo que eu falei no início, que é o tornar-se. Então você vai se tornar. Bald é em breve e Vater é pai. Então você vai se tornar pai em breve. Então quando o werden tá conjugado na segunda posição ali,
ele vai ser o auxiliar do futuro, ou seja, ele vai significar vou, vai. E, além disso, se ele estiver no final da frase, ali no infinitivo, ele vai significar tornar-se, tá? Mais um exemplo. Wir werden den Film im Kino ansehen. Wir werden den Film im Kino ansehen. Wir, nós. Werden, vamos. E aí, para eu entender o que nós vamos fazer, eu tenho que ir lá no verbo no final, que é ansehen, que é ver. Nós vamos ver. Den Film, o filme. Im Kino, no cinema. Então, a gente vai ver o filme no cinema. Mais um exemplo. Ihr werdet am Wochenende eine Party feiern. Ihr werdet am Wochenende eine Party feiern. Ihr, vocês. Werdet, vão. Vocês vão. Pra saber o que eu vou fazer, eu preciso do quê? Lá no final do feiern. Ihr werdet feiern. Vocês vão festejar. Am Wochenende, no final de semana, eine Party, uma festa. Vocês vão festejar uma festa no final de semana. Mais um exemplo. Sie werden ein neues Sofa kaufen. Sie werden ein neues Sofa kaufen. Sie, aqui pode ser tanto eles ou elas, quanto pode ser também você ou vocês formal, né? Como é que eu sei disso? Pela conjugação do verbo. A conjugação do verbo é com EN no final. Então eu posso ter todas essas possibilidades aí de significado. Vai depender, entretanto, do quê? Do contexto, né? Que como eu não tenho contexto, fica difícil de dizer. Sie werden, eu vou traduzir como eles vão. Eu vou precisar do verbo lá no final, que é kaufen, comprar. Eles vão comprar. Ein neues Sofa, um novo sofá, tá? O que é essa próxima coisa aqui da aula? É o seguinte, como eu falei com vocês, né? A gente pode usar, em todos esses casos, o presente e um advérbio indicando o futuro. Então, por exemplo, no nosso primeiro exemplo, eu falei assim, Ich werde nächstes Jahr nach Portugal ziehen. Não foi o primeiro exemplo? Eu vou me mudar para Portugal no próximo ano. Como nessa frase eu tenho o próximo ano, essa fase indica, esse no próximo ano indica o quê? Futuro. Se eu tenho algum elemento temporal na minha frase indicando futuro, eu não precisaria ter usado o werden mais infinitivo. Eu poderia ter usado diretamente o verbo principal conjugado. Por exemplo, Ich ziehe nächstes Jahr nach Portugal. Ich ziehe, eu me mudo. Nächstes Jahr, no próximo ano, nach Portugal, para Portugal. Então, quando eu tenho algum elemento, como nächstes Jahr aqui, eu não preciso usar essa estrutura de verbo mais infinitivo, eu posso usar só o verbo principal, que aqui é se mudar, conjugado no presente, tá? Então é isso, hoje você aprendeu o futuro em alemão, aprendeu como é que eu faço o futuro usando o presente, basta que eu tenha ali um elemento indicando o futuro na minha frase, com o próximo ano. E também você aprendeu como é que você pode fazer o futuro sem elementos temporais ali na sua frase, que é só usar o werden na segunda posição conjugado e o próximo verbo, o verbo principal no infinitivo, no final. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!